nós estamos diante de uma sociedade doente. Eu preciso afirmar isso aqui. O pastor César sentou com o Miguel para conversar com ele e ouvir partes da entrevista. E por que eu vi parte da entrevista? Porque eu estava vendo o comentário das pessoas dizendo: por que o pastor César não arrebentou o Miguel? Por que ele não foi para cima do Miguel? Gente, ele é um pastor sério, conversando com um menino de 14 anos de idade. Você queria ver sangue? Você queria que o pastor César arrancasse a cabeça dele? Ou você queria que o pastor César expôsse o Miguel, colocasse ele contra a parede para expor o garoto de 14 anos? Ou ele usou de sabedoria, de misericórdia, de graça, como um pastor cheio de Deus, para poder ouvir o que o Miguel tinha para dizer sobre as coisas que ele estava enfrentando, os conflitos que ele estava enfrentando. Olha como a nossa sociedade está doente. A gente pega, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver que quando Jesus foi levado diante da multidão, estava Jesus e Barrabás. E Pôncio Pilatos já sabia exatamente o que aquilo iria provocar. Nós vamos soltar um e liberar outro, mas vocês vão ter que escolher. E o que eles gritaram? Mate Jesus e E nos solte solte Barrabás. Barrabás. Yes. Aí, não, não, não. Nós queremos que ele morra, que o sangue dele caia sobre nós. Olha, Por quê? Porque a gente quer ver o outro, em qualquer erro, ser exposto. Você quer ver o outro morrer, ser cortado, sangrando, para que você diga assim: olha lá, tá vendo? Eu disse que ele não era um homem de Deus. Quando você olha para Jesus na cruz, a imagem dele na cruz, a imagem dele não é uma imagem bela. Todos escondiam o rosto da imagem dele na cruz. Mas eu sempre digo, irmão, não é porque você está vivendo um momento de exposição onde todo mundo está te batendo que Deus está desaprovando você. Se você tem consciência daquilo que Deus te chamou, eu passei por isso. Muita gente dizia que eu era um filho do diabo. cara, e como é que é? Você sente que foi muito inferior, né? Foi bem menor os ataques que você sofria pelo fato da ausência da internet? Cara, eu não sofria o ataque na internet, mas eu sofri um ataque velado, que é Sim. pior, né? De pastores presidentes virem falar que não era para aceitar, não era para colocar no púlpito, de pastores muito fortes no Brasil virem fazer matéria, inclusive para a Globo, batendo numa matéria que a Globo tinha feito comigo. Então, na época, eu fiquei muito triste, fiquei muito chateado, porque ninguém sentou para me ouvir, ninguém sentou para ver o que eu estava enfrentando, as coisas que eu tive que sacrificar para chegar até aqui. Ô Yang, eu tenho 22 anos de ministério, comecei a pregar com 9 anos de idade. Você acha que eu deixei toda a minha vida, toda a minha infância, toda a minha adolescência focada exatamente nesse propósito para brincar de evangelho? Eu não estou brincando de evangelho, eu sei exatamente o momento que Deus me chamou e eu esqueci tudo que eu tinha como um propósito para minha vida para viver isso aqui. E eu já sofri muito, já entreguei muita coisa. Eu sempre digo, o que Gamaliel falou quando a igreja começou a surgir o movimento, né, da igreja. A igreja começou a se movimentar. Olha, vamos observar, se for de Deus, vai permanecer. Se não for de Deus, não vai permanecer. Você quer saber se o ministério de alguém é confirmado por Deus? Analisa a Permanece. resistência desse ministério. O quanto que ele vai resistir às Meu lutas, Deus. os ataques, Yes. as tempestades, as desavenças, a perseguição. E eu quero falar isso aqui para o Miguel, se ele estiver me ouvindo. Meu irmão, você está me assistindo agora e você talvez esteja enfrentando momentos assim. O teu ministério será testado a partir disso. Se nos próximos anos você permanecer à prova de que Deus realmente te chamou. Então, cara, não se prive de passar por essas coisas. Eu sei que às vezes dá vontade de largar, eu sei que às vezes dá vontade de xingar, eu sei que às vezes dá vontade de mandar todo mundo, né, sair da tua frente, mas você precisa ter consciência. Se Deus te chamou, você vai permanecer. Cara, eu acho que aí você tá dando um ponto que é o pilar, né, de tudo. Vamos olhar, por exemplo, vamos analisar pelo ponto bíblico. A gente tem diversos exemplos, né? A gente sabe que Jesus, por exemplo, Jesus, ele com 12 anos, ele estava justamente ali na sinagoga ensinando os mestres. Mas também a gente sabe que Jesus, ele aparece na sinagoga, só que depois Jesus ele vai aparecer para exercer o seu ministério depois de ter vivido até os seus 30 anos, Uhum.
certo? Então tem toda uma história. E você é um cara que tem a permanência, que eu achei que foi o ápice do que você falou. Você quer ver se a pessoa realmente foi levantada por Deus? Olha a resistência. E você apresenta essa resistência porque você continua até hoje. Uhum. E qual é o segredo por trás daquilo que ninguém vê na vida de um jovem pregador para mantê-lo firme? Para que esse menino, quando ele crescer, não se iluda com as coisas do mundo, não se iluda com mulheres, não se iluda com dinheiro, continue no caminho assim como você continuou. É viver o ministério de forma completamente integral. Integral. Você não é pregador de 1 hora, ou você não vive o seu ministério 40 minutos em que você está no púlpito. Você precisa ser um servo de Deus 24 horas da sua vida. Não é uma agenda, não é a rede social, não é os números que você tem no seu Instagram ou no seu canal no YouTube. Isso não é ministério. Isso são resultados que o teu ministério trouxe. Uhum. O teu ministério é o que você é 24 horas quando ninguém está vendo. A tua vida de oração que ninguém vê. Eu sempre digo que o que você expõe no púlpito é resultado daquilo que você constrói no particular. O púlpito é só uma fração daquilo que você vive com Deus durante 24 horas do seu dia. Eu tive uma mãe muito intensa naquilo que ela acreditava como fé, oração e palavra. Ela dizia, você não pode pregar sem orar e você não pode pregar sem ler a Bíblia. Se você vai pregar hoje, você tem que ter uma vida de oração. Então isso é muito importante para o ministro. O que a gente vê hoje são muitas pessoas que se tornaram boas naquilo que elas fazem, profissionais naquilo que elas fazem, e se esqueceram da principal essência do ministério. Yang, eu não vivo meu ministério 40 minutos que eu subo para poder dar um sermão. Eu vivo meu Mera ministério na força. vida com a minha esposa, na maneira como eu trato meu filho, Sua na maneira como eu família. trato as pessoas, de alguém Sim. que olha e diz assim, olha, você é um homem de Deus porque eu vejo você passando aqui na rua e eu vejo a presença de Deus na sua vida. É quando eu tô lá na minha comunidade, sento assim em frente a um bar e eu começo a conversar com um não crente e eu começo a falar da Bíblia para ele sem ter a Bíblia na mão e sem abrir a Bíblia, porque a Bíblia está dentro de mim. Começo a falar de Jesus para ele, ele começa a ser impactado e aí ele se converte a Cristo. Ministério é isso. Se você pegar Jesus, ele pregou para muitas multidões, mas pega as mensagens mais poderosas dele, ele falou para uma pessoa, porque Jesus não vivia o ministério 1 hora do seu dia, desde a hora que ele acordava até a hora que ele ia deitar, ele estava vivendo o reino constantemente. Você só é constante quando você se reveste da presença de Deus.